Fico muito feliz de estar aqui com vocês, trocando ideias, falando um pouco aqui do nosso trabalho. Como eu adiantei, quando eu recebi o convite, eu tenho uma limitação de tempo, às 4h30, eu tenho uma reunião com o Tribunal de Contas da União a respeito de uma tentativa que há de suspender um decreto sobre seleção de famílias para a reforma agrária, então não vou conseguir ficar até o final. Mas eu vou tentar lançar algumas ideias e desde já me coloco à disposição para qualquer tipo de construção e diálogo. Eu estou totalmente à disposição. Se puder me avisar quando estiver faltando uns 5 minutos, 3 minutos, assim, para mim está ótimo. Como foi dito aqui, agradeço as palavras aí do querido Elias, do Aguibara Dudu. Nós aqui temos tentado pautar o tema da reparação a partir de uma perspectiva que busque individualizar, localizar pessoas, entidades e instituições que contribuíram ativamente para esse estado de coisa. Então, a gente é uma movimentação que começa com esse caso do Banco do Brasil, e como alguns já disseram, ela é mais ou menos a ponta do iceberg para outras discussões que nós consideramos muito importantes, que a gente pretende levar aqui adiante, né? No caso do Banco do Brasil, o que nós temos tentado fazer a partir de uma representação dos historiadores, de pesquisadores de diversas universidades, né, tentar suscitar, por um lado, o debate sobre esse tema, né, trazer uma reflexão a respeito desse tema e, ao mesmo tempo, aprofundar o conhecimento sobre esses fatos passados, naturalizar essa realidade e uma suposta a ausência de face responsável pela escravidão, né? Tentar mostrar como isso foi construído e que muitos desses atores e atrizes seguem caminhando desde sempre. O próprio banco, que passou por uma trajetória com formações diferentes, né? Em 1808, 1843, depois, mais adiante, depois do fim do tráfico de pessoas escravizadas, nunca deixou de assumir uma narrativa de que é uma instituição bicentenária, né, que cumpriu 215 anos. Então, nós tentamos desnaturalizar nesse debate, aprofundando essa reflexão, mas com isso, desde já, pautando um pouco esse debate sobre a reparação. Ao mesmo tempo que queremos entender melhor, aprofundar o conhecimento, ver os vínculos do banco com outros atores, né? com grandes latifundiários, com fazendeiros, com gente que investia no banco e recebia o investimento do banco. Nós queremos, desde já, né, sabendo dessa história, buscar e colocar na agenda um debate sobre a reparação. É um tema que nós consideramos que merece ter, da nossa parte, uma preocupação jurídica, né, de efetividade, de responsabilização, e para isso a gente invoca a chamada justiça de transição, e que compreende, né, uma série de estratégias e ferramentas para lidar com sociedades pós-conflituosas, e que no Brasil a gente se vale dela para discutir a própria responsabilidade, medidas de memória, verdade, justiça e reparação no âmbito das violências e violações causadas pela ditadura civil-militar. Então, o que nós estamos fazendo é tentar criar uma oportunidade em que o banco, em que os diversos grupos sociais, movimentos sociais, entidades sindicais possam
colocar na roda certas medidas, né, em demandas em relação que cumpram o objetivo de dar resposta a esse problema histórico, né, a essa questão histórica e favorecer essa construção de uma agenda de reparação. O Banco do Brasil, num primeiro momento, fez uma nota, recebeu bem a discussão, embora diga, né, e costume dizer que ele já faz muito. E então ele diz que ele desenvolve diversos projetos, né, dentro da sua governança relacionados à diversidade, né, a questão da, de eventos, a fundação, o centro cultural e tal. Então, ele tenta, muitas vezes, ainda que reconheça o problema, e isso gerou, por exemplo, um pedido de desculpas que foi, embora insuficiente, é muito importante. O banco insiste numa linha em que finge que o inquérito não existe, né? Ele faz tudo por causa do inquérito, mas o inquérito não existe porque, de certa forma, ele não quer se implicar juridicamente. E daí isso nos gera alguns desafios, né? O banco, em 18 de novembro, numa audiência que nós fizemos na Portela, 18 de novembro do ano passado, ele fez um pedido de desculpas. E isso tem um fator positivo, além de vários outros, mas tem um fator muito positivo que nos poupa de fazer essa discussão se tem ou não tem responsabilidade, o que passou, o que não passou. Na verdade, a gente já larga lá na frente e tem condições de avançar nessa discussão a partir desse reconhecimento. O que nos impõe um novo desafio, né? Um desafio de saber como lidar a partir de agora, né? O que a gente deve fazer, o que vamos cobrar, né? E cobrar, temos que cobrar o impossível, né? Porque reparar o irreparável é algo que nos se coloca para nós como um desafio, mas é um desafio que precisa ser construído. E por isso que nós chamamos a consulta pública, que ocorreu de dezembro, né, no começo de dezembro, até dia 9 de fevereiro, em que nós recebemos de entidades nacionais e regionais cerca de 40 propostas e de pessoas naturais, não, 40 pessoas não, a gente recebeu propostas de 500, cerca de 500 propostas no total, sendo 40, mais ou menos 40 de entidades nacionais e regionais, inclusive as sindicais, né? E também propostas de aproximadamente também 40 pessoas naturais. Mas, no total, é um universo de 500 propostas, que eu estou consolidando para a gente submeter isso ao banco com diversos questionamentos e para que a gente avance efetivamente agora nessa discussão sobre o que fazer em termos de reparação. No final do ano passado, o Banco do Brasil, o Ministério da Igualdade Racial e o Ministério dos Direitos Humanos sinalizaram, junto ao chamado Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o vulgo Conselhão, a construção de um grupo de trabalho, um grupo de trabalho voltado à reparação. Uma iniciativa que a gente sempre teme que possa representar uma burocratização dessa discussão. Ela tem um aspecto importante, que é trazer os órgãos de governo junto ao banco para identificar se eventualmente for financiar algo, algo que se inclua dentro de políticas públicas, mas, por outro lado, parece ter aquele condão típico de alguns grupos de trabalho, que é de esvaziar a discussão, né? E há uma inclusão também do Ministério dos Povos Indígenas nesse grupo, o que eu acho que também é ruim, não pela valiosa luta dos povos indígenas, que eu admiro e tanto defendo, mas porque são discussões muito diferentes, né? Então, eu tenho desconfiança em relação ao andamento desse trabalho. Havia um cronograma que eles indicaram que em janeiro ou fevereiro eles realizariam certas mesas de diálogo. Eu não tenho conhecimento de nenhuma dessas mesas.
Então, nesse despacho nosso, a gente vai cobrar também essas informações, porque, a rigor, esse grupo de trabalho se destinaria a construir um plano de ação sobre a reparação, né? Então, a gente está nesse desafio, né, que pós-consulta, e esse despacho que a gente está construindo, que deve sair, se não hoje, na semana que vem, viu, Elias? Não me pressione, por favor. E a gente vai. E ele deu trabalho, né, porque a gente foi compilando os documentos, não é um exercício importante para o Ministério Público, que não vai fazer juízo de valor em relação às propostas, mas eu, pessoalmente, vejo assim que tem alguns tipos de propostas que estão muito ligadas a essa noção, né, ao enquadramento dessa noção dos projetos, que eu não sei se é o melhor caminho. Acho que o melhor caminho que nós temos é medidas permanentes, estruturais, que dialoguem de longo prazo, né, que tem essa, que é a maioria das propostas tem essa pegada. Mas vejo também algumas coisas na linha dos projetos. Eu respeito, não é uma questão de respeitar, não respeitar, mas acho que a gente precisa colocar de uma vez, né, esse tema, né, na caixinha dessas instituições. E com esse despacho a gente espera ter um avanço nessa discussão, e a gente considera fundamental que haja uma mobilização das entidades e dos movimentos para que a gente realmente consiga fazer com que esse tema avance. Paralelamente a isso, o tema da reparação vem suscitando aqui no Rio de Janeiro outras discussões. A gente vem recebendo demandas de provocação sobre outros órgãos, outras entidades, outras instituições, que eu não posso adiantar porque não estão formalizadas, mas que nos interessa muito e poderão ter abordagens diferentes em relação ao do Banco do Brasil, porque podem dizer respeito a fatos bem específicos, né? E daí podem gerar outro tipo de reflexão e de atuação. E há também toda uma discussão que a gente já vem travando, e que o Elias tem participado disso, para a gente debater a realidade da pequena África aqui no Rio de Janeiro, né? E a realidade da população negra no centro da cidade, a exclusão, expulsão e gentrificação da pequena África, e que a gente quer trazer a reparação como um tema, um argumento, um ponto importante para vincular a discussão, né, e garantir respostas, né, nesse campo nosso aqui dos direitos, né? Basicamente, nós estamos nesse cenário, né, nessa movimentação, né, com uma expectativa de avançar, de abrir novas frentes, com um horizonte importante para agora, em maio, tentar sensibilizar, né, ainda mais os diversos setores, unificar, né, as mobilizações, as lutas, o conhecimento sobre os temas e, principalmente, acho que esse é o desafio talvez mais urgente nesse quadro, é unificar as nossas demandas efetivas e específicas de reparação, né? O que se deseja, o que se coloca e no que isso se difere das demandas próprias de políticas públicas e de direitos. Um minuto. Então, obrigado. E aí, essa é uma discussão a ser feita, né? Nós vamos discutir a titulação dos quilombos, vamos discutir o debate da moradia, certos debates, como é que a gente faz isso e trazendo a reparação como um argumento a mais. E um outro ponto, para encerrar, diz respeito à destinação de recursos, e o Estatuto da Igualdade Racial, ele nos oferece resposta para isso, no seu artigo 56, artigo 57, mostra que há possibilidade de a gente fundamentar essa destinação para a reparação por parte desses entes violadores, e é isso que a gente quer construir e espera avançar nesses próximos meses, né, e durante esse ano.
Muito obrigado mais uma vez, agradeço a oportunidade, me coloco à disposição. Infelizmente, não posso continuar com vocês, mas certamente terei o maior prazer em recebê-los. Grande abraço.